Está começando mais um SIC Labs Cast, o podcast oficial da SIC Labs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que seu dia esteja sendo realizador. E chegou o podcast da aceleradora e hub de inovação mais querido, mais ouvido, mais acompanhado do oeste do Paraná, da América Latina. Está no ar o ASIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do nosso Cicobi Crédito Capital e da SIC que acreditam nesse projeto fantástico que é a SIC Labs, né? Que hoje a gente já impulsionou aí mais de 150 startups, né? E hoje a gente tem 23 startups residentes. Bem aqui, nesse ambiente aqui que a gente coloca aqui as nossas startups para crescerem, né? Mas chega de eu falando aqui e eu já vou pedir assim, para Mila, que sempre está compartilhando essa bancada aqui, dá um oi para nós aqui, Mila, que já já a gente vai apresentar o nosso convidado de hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pela audiência de vocês. Reforçando o que o Vini falou, né? A SIC Labs está aqui, já impulsionou mais de 150 startups e é legal lembrar para vocês que a SIC Labs ela impulsiona startups nas três fases de desenvolvimento: na pré-incubação, na incubação e na aceleração. Então, precisou de ajuda, tem uma startup, tem uma ideia de negócio inovador, pode entrar em contato com a gente que a gente vai encaminhar tudo certinho. Mas agora, já iniciando o nosso podcast, né? Eu vou convidar o Vini de novo para ele chamar o nosso convidado especial do dia, que nós sempre estamos muito bem acompanhados, né, Vini? Essa fala geralmente é a do Vini, mas então eu vou chamar ele para convidar o nosso convidado do dia para contar um pouquinho mais, porque o assunto de hoje é muito, muito interessante e é muito importante para startups em si. Porque assim, né? Aqui a gente todo mundo aqui faz de um pouquinho de tudo, né? E aqui, ó, eu já vou pegar aqui, Mila, muito bem que você lembrou aí, e eu quero dar um agradecimento especial ao governo do estado do Paraná, via o Separtec, que sempre está apoiando ambientes promotores, assim como nós, né? E aqui a gente também espera aí sempre os nossos apoios aí, enquanto instituições de fomento, enquanto instituições parceiras, para incentivar ambientes assim como o nosso, né? Então também já fica aí também a dica também, né? Se você quer saber como criar uma Ciclabs dentro da tua cidade, dentro da tua região, já vou lançar o nosso spoiler, Emila. Nós estamos lançando o nosso manual de implementação, né? Onde é um manual bem interessante, nós temos vários conteúdos ali fortíssimos, né? Que a gente ajuda pessoas que querem criar ambientes promotores de inovação, principalmente dentro de associação comercial. Mas eu quero implementar que é fora de uma associação comercial. Está disponível, podem utilizar, está lá no site da SIC Labs, né? Vocês vão lá no site, tem publicações, dentro de publicações vai estar lá o nosso manual, que é um guia, onde a gente dedicou aí muita energia, eu, a Maria Mila e o Carlos Guedes, dedicamos muita energia para criar isso, pensando como que a gente pode ajudar outras pessoas criarem ambientes promotores de inovação, assim como esse, né? E eu vou aproveitar agora, como a gente está sempre muito bem acompanhado nesse podcast, eu vou convidar ele, Márcio Júnior Nunes da Silva. Márcio, eu quero que você dê um oi para a galera aí e já vou deixar a primeira pergunta e a batata quente para ti aí, né? Quem que é Márcio Júnior por Márcio Júnior, né? Quero que você se apresente para a galera aí. Primeiramente, obrigado pelo convite. Sou uma pessoa curiosa, né? Tenho uma certa inquietação, e aí, por conta disso, a gente sempre procura se reinventar, se aprimorar. Sou graduado em Direito, advogado há mais de 10 anos, participando de algumas questões, especialmente na área empresarial e dentro de inovações e tecnologias. E atualmente eu estou fazendo mestrado em Direito em Confrades, pela Univel, na linha de Confrades, e também sou, né, associado à SIC, né? Eu acho que a SIC é um braço e a SIC Labs é um projeto hoje efetivo, de maneira que só
em razão de você estar participando, eu acredito que se abre muita oportunidade. E eu acredito, né, do fundo do coração, que toda ideia começa pela inquietação. E o Márcio Júnior é uma pessoa inquieta, né, uma pessoa desassossegada. Márcio, que bacana ouvir um pouco sobre tua trajetória aí. E eu sei também que o Márcio também está envolvido aí na FGV também, né, Márcio? Sim, sim, também. Hoje eu participo de alguns grupos de pesquisa, né, dentro da FGV e outras instituições, né, que eu penso que o conhecimento na era da informação te abre muitas oportunidades, né? E a partir do momento que você está inserido numa instituição de referência, as portas acabam se abrindo. Com certeza, com certeza. E o Márcio, quando eu comecei a conversar com o Márcio a primeira vez, eu lembro que ele veio aqui no Iguaçu Valley, né? Então, para quem não sabe, aqui toda quinta-feira, às 8 horas, Sim, na Ciclabs, tem o nosso encontro, né? E o Márcio veio e falou, cara, eu tenho umas ideias, eu quero. Estamos pensando num fundo de investimento e tudo mais aí. E aí, eu sei que tu tinha comentado, comigo, tava fazendo um mestrado, um MBA, alguma coisa assim, na FGV e tal. Aí eu falei, opa, vamos sentar aqui e trocar uma ideia, né? Você tá na área de finanças aí e ainda mais focado em inovação e startups, né? Vamos fazer essa conexão, né, Márcio? Mas eu queria que você me contasse um pouquinho aí sobre a tua experiência também nessa área, né? Melhor, antes disso, eu queria que você explicasse para nós que é fundo de investimentos, que é private equity, que é essas palavras mágicas aí dentro do universo dos investimentos, principalmente focado em startups, né? sim, eu digo, né, que tudo se resume a pessoas, né, de forma geral. E o private equity nada mais é que a reunião, junção de pessoas, né, com uma capacidade financeira e patrimonial disposta e disponível a investir em ideias, né, e em empresas inovadoras. Essa já é o que seria a private equity. De modo que o private equity é um fundo de investimento direcionado a empresas, né, que dentro do seu segmento tem um nicho de mercado, um segmento que consegue escalar. E conseguindo escalar, você consegue alcançar um maior público. Essa é o objetivo do Private Capital, né? Deixar mais estruturado uma empresa inovadora, né? Para que ela possa crescer, né? De uma forma com uma certa segurança financeira também, e futuramente, né, abrir um IPO, se for o caso, ou uma cisão, uma fusão, mas que ela se torne uma referência dentro do nicho de segmento dela. Márcio, então vamos ver se ficou claro para a galera aqui, né? Um fundo de investimentos, ele é a junção de pessoas ou empresas, isso? Sim, sim. Que buscam fazer um investimento em uma startup, em um negócio, tudo mais, né? Hoje, e aí você comentou um pouquinho sobre o private equity. Então, qual que é a principal diferença entre um fundo e um private equity? O fundo, né, é a junção do quê? Do dinheiro do capital para ser investido em determinadas situações, né? E essa situação específica do private equity é um nicho muito específico. Ela é direcionado para empresas, né, inovadoras que estejam, né, no seu início, no início que eu falo é posicionamento de ideia também, no início da validação da ideia, ou até mesmo quando ela já está operando, mas ela precisa escalar, ela precisa galgar novos mercados, e para isso ela precisa do quê? De uma injeção de dinheiro. Essa injeção de dinheiro é via esse fundo. O fundo vai disponibilizar não só o dinheiro, mas hoje, dentro do Private Equity, existem fundos que também faz mentorias, que é extremamente interessante para a empresa que recebe esse investimento, faz todo o acompanhamento dela para que ela possa não só gerir o dinheiro, mas também capacitar o operacional, né? Fazer um aperfeiçoamento da sua liderança para que toda a operação efetivamente
seja o melhor resoluto, do início, meio e fim. E, Márcio, Mila, já te passo a palavra aí, Mila. Só vou provocar o Márcio aqui, mais um item aqui, que um private equity, ele também é distinto de um clube de investidores, né? Porque Sim, sim. a gente olha muito, sim, acontece, junta 4, 5, 6 amigos ali, eu não lembro qual é o número mínimo para juntar um clube de investidores, mas 10 amigos aí, que tem um valor e aí começam a pensar em estratégias semelhantes, né? O Sim. fundo, ele é muito mais estruturado, né? Ele tem um Isso. gestor desse fundo, né? E Sim, esse sim. fundo ele começa a aportar capital em startups, né? E aqui Exato. na nossa região a gente já tem algumas startups que recebem esse tipo de, já receberam, né? Tipos de recursos oriundos de fundo, né? Mas eu vou passar a bola lá para Mila agora, para Mila. Pode falar, Marcelo. Só fazer uma contribuição, né? Uma das principais diferenças entre o clube de investimentos, né, e um fundo específico de private equity é o quê? A estruturação dela pela parte regulatória. Hoje, para você montar um clube de investimentos, não há tanta burocracia. Mas para se montar um fundo direcionado para private equity, venture capital, você precisa ter não só uma certa expertise para cuidar da parte documental, mas o tempo para você conseguir estruturar o fundo é muito maior. Então, o tempo gasto é um pouco diferente em relação a você sentar com seus amigos, bora fazer um clube de investimento, né? Seria algo simples diante daquilo que se propõe um fundo de private equity. Muito legal você contar um pouquinho mais sobre a gente, sobre esses detalhes, porque era realmente essa a minha pergunta, né? São coisas diferentes, a finalidade no fringir dos ovos é a mesma, mas são coisas Sim. diferentes. E qual que, assim, não sei se você consegue nos mostrar um pouco, ou elucidar um pouquinho melhor, mas qual que seria a vantagem de um em detrimento do outro? Diante dessas diferenças, de um é um pouco menos burocrático para você fundar, o outro é um pouco mais burocrático, mas é algo mais estruturado, né? Exige ali um dispêndio de tempo e de esforço um pouco maior. E também, se você puder, já que você é especialista nisso, né? Para as startups, às vezes, que elas estão procurando esses fundos de investimento, o que você acha importante para uma startup ter? Qual postura que você acha importante ao abordar e tentar ter esses fundos de investimento para que você possa, né, dar uma dica e tal, porque muitos dos nossos residentes elas escutam, né, nosso podcast e também muitos empresários, né, às vezes se interessam em abrir um fundo de investimento e também do outro lado se interessam em receber esse fundo de investimento. Hoje, né, a fundo de investimento para private equity, tanto pública quanto privado, né? O público é regulado de forma geral por editais, né? Ou acordo de cooperações com algumas instituições acadêmicas e científicas, né? Mas hoje a principal vantagem do fundo de private equity é o quê? A estruturação e o objetivo dela, né? Primeiro, a pessoa que busca o investimento, ela tem que pesquisar, certo? Porque a pesquisa vai saber te direcionar qual que é o fundo que você quer captar, né? Quais são as pessoas que estão à frente desse fundo, porque mais importante que você receber o aporte do fundo, eu entendo que seria saber qual que é a mente e o posicionamento da pessoa, do gestor que está à frente do fundo. Porque o fundo, de uma forma geral, ela tem uma média, né, de validação do aporte até o retorno, que dura de 3 anos e meio a 5 anos, média do mercado brasileiro. E aí, nesse tempo, se você ter um gestor de referência, né, que já errou, né, e o maior aprendizado da nossa vida não é os acertos, né? Quando alguém só apresenta os acertos, eu costumo dizer que alguma coisa está errado, né? Acho que a gente tem que ser um pouco mais honesto e falar dos nossos erros, porque são os erros nossos que contribuem de fato, né, para a nossa experiência, né? E aí, a partir do momento que você conhece o gestor e o gestor fala, ó, eu tô me posicionando no mercado, eu tô querendo buscar
essas empresas aqui, porque eu descobri qual que é a minha expertise, né? Qual que é o tipo de empresa que eu estou querendo aportar e qual que é a mentalidade do empreendedor. Porque hoje no Brasil há uma escassez de empreendedores, né? E existe fundos com valores significativos disponíveis. Porém, o empreendedor, ele fica meio engessado esperando o quê? Esperando buscar aportes por instituições financeiras. Que não seja bom, é muito interessante. Porém, você tem que entender qual que é o seu objetivo. Se o objetivo é escalar, hoje seria um pouco mais natural você buscar o fundo de investimento para viagem, porque vai receber todo esse aporte. O financeiro, a capacitação, o acompanhamento dia a dia. E essa é o principal diferencial do fundo de investimento para viagem, dentro de outros segmentos, né, ofertados pelo mercado financeiro. Então, eu acho que, primeira coisa, utilize das pesquisas e das ferramentas, saibam dentro do seu ecossistema quais foram as empresas que já receberam algum aporte, qual foi o feedback do aporte, que eu acho que hoje o marketing mais efetivo é o marketing boca a boca, você sentar e falar com teu colega, com teu parceiro, qual que foi a visão e qual que foi o retorno que ele teve, né? Que eu acredito que você hoje, dentro da estrutura das startups, você não pode ver seu colega como um adversário, como um concorrente, mas um parceiro, né? Que isso é um diferencial das startups, porque as startups são ideias inovadoras e essas ideias inovadoras trazem esse viés de liderança. E todo líder tem que construir parceiro. Essa parceria é mais estreitada no Fundo de Investimentos Private Equity por conta que tanto as empresas investidas quanto os investidores têm o acompanhamento e o monitoramento mais próximo. E esse monitoramento mais próximo traz respostas positivas, tanto da parte financeira, porque quem investe quer um retorno financeiro, mas aquele que é investido também quer crescer, mas quer crescer de uma forma saudável. Então, eu penso que hoje, não só o Brasil, mas Cascavel, está dentro de uma área geográfica muito interessante, pensando em inovação e tecnologia, que a gente comunga algumas coisas extremamente boas, que é o quê? Pessoas que são líderes e são inovadores, há instituições acadêmicas e científicas buscando aprimorar esse viés de empreendedorismo, e existe a SIC, dentro da SIC, a SIC Labs e o Iguaçu Vale, buscando trazer esse empreendedorismo mais latente. Então, hoje o Brasil, e falando de novo Cascavel, tem tudo para dar certo. E por isso que eu acredito muito no Private Equity hoje como uma forma de efetivação de ideias e soluções. Márcio, me permite colocar uma pimenta nesse caldeirão aí, para ir aquecendo um pouco esse nosso bate-papo aqui. Eu queria entender hoje, né? As startups hoje, elas estão a todo momento buscando investimentos, né? Todas elas buscam, e aí a minha visão, né, enquanto gestor de ambiente, promotor de inovação, investidor e empreendedor, né, eu vejo que não é todo momento que a startup precisa de dinheiro, né? Principalmente a startup, quando está no início, ela tem que queimar o suor dos sócios, né? E aí participei agora recentemente do Empretec Startup, mais evidente, ainda muito mais latente isso, sempre trocando ideias aí com pares aí dentro desse grande ecossistema de inovação nacional que a gente percebe, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para nós aí que momento é esse que a startup deve buscar investimentos, né? E além disso, que momento qual que é o perfil típico dessa startup que consegue ter esse êxito, né? Porque muitas buscam, né? Mas nem todas conseguem, de fato, né? Colocar grana no bolso, né? Não consegue atrair, de fato, o investimento, né? Porque eu acho que tem algumas coisas aí que eu acho que pode ser que
que aconteçam, né? Tem uma seriedade do negócio, mas eu queria que você comentasse qual que é esse perfil típico aí de quem conseguiu êxito aí com as venture capital, os fundos de investimentos, os private equity e assim por diante. E também já tocando aí a nossa toada. Que acontece? Para hoje a empresa, o empreendedor receber um investimento, precisa ter uma ideia e um projeto validado. Então, ele tem que estar trabalhando, seja oferecendo um produto ou um serviço. E esse serviço ou produto tem que ser escalável, né? Sendo escalável e rentável, você tem tudo para receber o aporte de um fundo de investimento. Mas, de maneira geral, qual que é o perfil das empresas hoje que recebem esse aporte? Falando em marco temporal, são empresas que já passaram seus 2 anos de vida, que o primeiro ano é um ano difícil, você está lá na labuta, né? Os sócios estão lá ralando literalmente, a coisa da... Então, você já começa a testar e ver tudo aquilo que deu certo, aquilo que precisa ser melhorado, e o aporte já começa a ficar mais próximo. Por quê? Você já tem uma ideia validada, aprovada, e o mercado já começa a notar a sua estrutura, que você, peraí, já passou o primeiro ano, aguentou o segundo ano, então já começa a amadurecer a ideia, início aquilo que os fundos de investimento esperam, que são empresas o quê? Empresas que estão nascendo, ou empresa de média idade e longa idade, mas que tem pessoas adiante do negócio, preparado e com a mentalidade aberta para ouvir, né, novos posicionamentos e crescer junto. Então, eu acredito que a empresa, a partir de 2 anos, pode sim já iniciar um projeto para buscar a estruturação e participar de rodadas de fundos de investimentos. E é importante que você diga isso, porque quando no processo de estruturação de uma empresa, dinheiro vai ser necessário em todas as etapas do desenvolvimento. Mas é importante que, quando você vai procurar um fundo, que a ideia já esteja mais madura, porque no início muda muito, né? No início é aquele turbilhão, é um borbulhar de ideias, e às vezes a startup recebe um dinheiro e acaba gastando de uma forma que não necessariamente seria melhor naquele momento, ou ele está insistindo numa ideia que depois nem vai ser a estruturação final da empresa, né? Então, eu acho que é importante esse adendo aí de que o momento certo para buscar investimento, esse tipo de investimento, é quando a empresa está um pouco mais madura, quando já está definido o serviço ou o produto, justamente para não acontecer isso, para não ter esse gasto ali de um fundo que não é fácil de conseguir e que às vezes é gasto de uma forma que não é a melhor, né? E acaba não fazendo tanta diferença. Puxando a sardinha agora para mim, eu participei de um estudo dentro da Fundação Getúlio Vargas, que foi constatado que toda e qualquer empresa passa por fase, e essas fases são cíclicas, de maneira que a cada 5 anos existe uma fase. Então, dentro dessa fase, ela tem a tendência de crescer, né, se manter estável, ou ela decair. O que vai mudar, né, de um cenário para outro? Qual que é o perfil, né, do seu produto e serviço, e em qual mercado você está se posicionando? Então, a cada 5 anos, existe uma projeção de alteração, seja para você escalar, né, o seu potencial financeiro e posicionamento do mercado, seja você também diminuir sua margem dentro do seu segmento do mercado. O que vai mudar o quê? É seu posicionamento, seu serviço, conforme a realidade. Então, a gente tem que se adaptar. A cada 5 anos vai existir um novo ciclo. Fantástico, fantástico. Vocês viram que esse podcast, assim, tá riquíssimo, né? Tem muito conteúdo interessante, né? E eu acho que isso é uma dor que a gente vivencia aqui dia a dia, né? E olhando o ecossistema como um todo, né? E aí quero já lançar spoiler aí, que na semana do Pacto da Inovação, aqui em Cascavel,
nós da Ciclabs teremos aí também eventos, né, focado em discutir inovação e discutir com investidores, né? Que quando a gente fala aqui que nós somos uma aceleradora, é isso, é proporcionar e conectar essas discussões, né? Conectar esses eventos pensando em investidores estarem aqui sondando e ouvindo essas startups, né? Márcio, quero agradecer muito a tua participação. Assim, eu acho que isso foi muito rica, fantástica estar aqui conosco, né? E quero deixar aberto aí para ti, se de repente tu quiser levantar uma bola aí de algum tema interessante, alguma coisa aí que a gente de repente deixou de comentar aqui no podcast, tá aberta a palavra aí para ti aí. Obrigado novamente pelo convite. E lembrando aquela nossa conversa, né? Eu acho que a gente, dentro de Cascavel, há pessoas prontas, né, para estruturar um fundo de investimentos, e também existem startups também prontas para receber aporte. Então, brincadeiras à parte, juntar a fome com a vontade de comer, eu acredito que aqui em Cascavel, né, assim como outras cidades do Brasil, pode criar um próximo unicórnio e pode estar dentro da Ciclabs ou fora, mas a gente tem que resumir tudo a soluções. E eu acho que a partir do momento que as pessoas entenderem que as startups nada mais é que ideias para solucionar problemas cotidianos, vai entender a importância de debater com seriedade que merece a questão das startups e a inovação. E parabéns para a SIC, para a Ciclabs em levar esse podcast, né? E a informação sempre é debatida em por um dos episódios, são enriquecedores. E aqui me coloco novamente à disposição, o que precisar, a gente está aí para aprender, para trocar ideias, né? E conto com todos, né? Em ouvir o podcast e acompanhar, e também dar o retorno, né? Para a gente saber o que a gente precisa melhorar e crescer. Um abraço a todos. Né? É isso aí, pessoal. Então, ficou aí o recado. Escutem os podcasts, sugiram temas. Se surgir alguma dúvida, mandem pra gente. A gente vai responder. A gente entra em contato com o Márcio também para ele nos ajudar. E é isso aí. O podcast é nosso, mas é de todos vocês também, porque sem vocês não existiria o nosso podcast e não teria razão de ele existir. Então é isso, passar pro Vini e agradecer muito a tua presença, Márcio. Sabe que o podcast ele é um organismo vivo, né? Onde a gente decide as pautas e os temas muito assim, com uma agilidade, né? É interessantíssimo, né? Eu tava falando com a Mila, a gente tem ali um arsenal de episódios que a gente já gravou e a gente vai divulgando com o tempo, porque às vezes aparece uma outra demanda ali emergente, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? E é da mesma forma, assim, a gente sempre fica aqui à disposição, né? Para a Ciclabs, para o ecossistema de inovação, para todas as startups que precisarem de ajuda, a Ciclabs está aqui para ajudar vocês, né? E quem quer abrir a tua startup, quem quer dar o primeiro start no seu negócio, vem aqui nos conhecer, bate um papo, dê uma mensagem lá no nosso Instagram, @aciclabsoficial, né? Que é o nosso canal de comunicação mais rápido, né? E o WhatsApp também está sempre aí à disposição, né? Pessoal, eu fico muito agradecido da participação aqui, Márcio. Foi assim, tua contribuição conosco foi fantástica. E eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas. E aí a gente vai ter que buscar daqui a pouco fazer um novo podcast aí com o Márcio aí. Pessoal, muito obrigado, agradeço aí. E lembre-se sempre de, se gostou, dá um joinha aí no nosso podcast, dê 5 estrelinhas, compartilhe, envie com quem você imagina que vai gostar desse episódio aqui, tá bem? Mila, obrigado por compartilhar aqui conosco. Márcio, mais uma vez, obrigado, né? Estamos sempre aí à disposição. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.